Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre as variáveis no ATP. Então, dentro da aba, do menu Settings, a gente tem uma aba que chama Variables, na qual algum elemento ali do ATP pode ser colocado não com um valor já definido, e sim como uma variável. Por exemplo, a resistência pode ser colocada com o valor res, com essa variável, e eu posso mudar ela de uma simulação para outra. Para esse vídeo, eu vou falar de duas versões, a 6.3, que eu vou começar por ela, e depois a 7.6 Patch 1, que é a última recente no site do ATP Draw. Também recomendo o vídeo 3 e o 4 antes de assistir esse, sendo que a gente vai partir do circuito feito nesse vídeo para começar esse. E também eu peço para vocês acessarem essa pasta no computador de vocês. Esse nome vai estar diferente porque é o meu nome aqui, mas basicamente vocês encontram essa pasta Work do ATP em Users, alguma coisa, Documentos, ATP Data Work. Então essa pasta para mim agora ela está vazia, ó. Beleza? Esse está o diretório aqui, mais ou menos, então vocês podem tentar encontrar ela no computador de vocês. Ela é bem útil, se vocês rodam o ATP, fica um monte de arquivo aqui que depois que você termina de rodar, talvez ele já não é mais útil. Mas vamos lá então. Abrindo a versão 6.3 do arquivo do vídeo 4. Então, só para recapitular, e quem quiser partir daqui e já tiver algum conhecimento, a gente tem aqui ó, os settings. Eu vou dar uma pequena mudada tá, em alguns pontos. Settings aqui, eu vou pôr um tempo de simulação de 100 milissegundos só, e um passo de integração de 50 ENA-6, tá legal. COPT eu vou por 60 também, então isso já foi discutido no vídeo, se eu não me engano, no vídeo 3. A gente vai tratar sobre essa aqui hoje, tá? O Variables. Eu já volto daqui nessa página. A fonte está com esse valor, 220 linha a linha, trifásica. Uma chave trifásica que vai ficar sempre fechada, só precisou para calcular a corrente. Uma resistência, que é o valor de 9,88. E uma indutância com o valor de 48,4 ohms, por causa que o XAPT está setado. O medidor está com essa amostragem. Eu vou pôr 960 aqui, multiplicar por 2. E só vamos lembrar aqui, né? Como a resistência é de 9,68. Resistência sendo 9,220 vezes 220 dividido por 4,68 é 10.300. 9,68. Calculei certo? 9,68, né? Então, 220 vezes 220 dividido por 9,68. 5.000. Então, falei uma coisa e pensei outra. Então, a potência ativa é de 5.000. Então, vamos ver se a simulação está funcionando. Se a potência ativa está dando ali próximo de 5.000. Tá. Não é exato 5.000 por causa da amostragem. Então, se eu mudasse aqui, deixasse uma taxa de amostragem maior, esse valor ia melhorar. Só que, claro, se eu aumento a taxa de amostragem, eu também tenho que diminuir o passo de integração. Não adianta eu deixar uma amostragem muito, muito alta, que seja até maior do que o meu tempo de simulação. Então, esse ΔT com a amostragem tem que andar juntos. Mas, para o nosso exemplo, isso aqui está de bom tamanho, tá? Se a gente precisasse de uma precisão maior nisso, seria bem tranquilo ir por essa linha de estimação da grandeza para acertar. Mas beleza. Então, a gente tem aqui uma potência ativa demandando 5.000. Para ter um teste mais legal, eu vou mudar um pouco esse models, tá? Então, eu vou dar 2 cliques nele. Vou dar um edit nele. E eu vou colocar duas variáveis a mais aqui, ó, em var. Eu vou colocar a variável S maiúsculo. E a variável fator de potência. E aqui embaixo, no fim do código, ó, depois de tudo isso, eu vou fazer no end-exec, perdão. Antes do end-exec, para cada passo aqui, eu vou fazer o seguinte. S recebe sqrt de p ao quadrado mais q ao quadrado. E o fator de potência, P dividido por S. Vou fazer esse cálculo que eu quero isso como saída. A hora que eu dar um done, você mudou algumas coisas, tá tudo certo? Eu sim, tudo certo. Sem problema. O models não mudou.
dou 2 cliques nele e dou um record aqui. E vejam que eu não coloquei, vou dar o edit de novo. Vejam que eu coloquei esse SFP dentro de var, então é uma variável, não é uma output. Poderia pôr como output e iam aparecer saídas aqui. Só que para não mexer no meu models e não ter que colocar esse mzinho, eu vou vir aqui e eu dou um record. O record permite eu gravar todas as variáveis, todos os var. E aqui embaixo, ó, quem aparece? O S. E S é a variável. S, S, S. Eu vou chamar S de S trifásico, só para vocês verem que vai dar diferença. E o FP, S, eu quero que seja FP mesmo. Ok. O record, só tomar cuidado porque ele vai salvar dentro desse nome. Se eu tiver outro medidor que tiver o mesmo nome aqui, pode dar conflito, tá? Então cuidado com o que vocês colocam aqui. Normalmente eu troco o nome para não ter problema. Então, vamos rodar a simulação. Rodou. Vamos abrir o nosso plot, dar um refresh. Olha quem apareceu ali, vamos ver se apareceu. Apareceu o S3, ó, você vê aqui S, S, S3. Então, a P, Q e S. Plot. Então, P e Q, o S lá em cima. Outra coisa legal, se eu clicar na bolinha branca aqui, eu posso fazer o seguinte. A minha variável 4 é o P. Eu posso fazer SQRT, eu não sei se o SQRT ele aceita, eu acho que sim. Mas eu posso fazer a variável 4, que é P, vezes a variável 4, mais variável 5 vezes variável 5. Fecha parênteses. Vamos ver se ele aceita o raiz. Aceitou. Vejam que engraçado aqui, ó. Se eu pôr essa faixinha, vejam que o meu cálculo, que é o 5.058.7, bate com o verde, que é o S. 5.058.7, tanto o verde quanto o azul escuro. Então você vê que esse cálculo ele é igual ao cálculo S3, não precisaria ter feito por models, eu posso usar esse espaço. E o fator de potência eu poderia fazer do mesmo jeito. Poderia copiar essa expressão, ó. E eu poderia fazer aqui um plot 2, ó. É variável 4 dividido por isso. Dá o fator de potência. E plotando junto o fator de potência, ó. Eles batem juntinho. Vejam que o resultado é o mesmo. O fator de potência é 0,98. Então tem essas duas formas de fazer. O que for mais fácil e de seu interesse. Mas de qualquer forma, está calculado. Bom, eu sei então que pela expressão do vídeo 4, ao mudar a resistência, a potência diminui. A potência muda, perdão. Então assim, como que é o cálculo? Tensão ao quadrado dividido por resistência. Por exemplo, resistência de 10. Vai ter essa potência ativa. Eu poderia, então, fazer o seguinte. Ao invés de toda vez calcular isso e mudar, eu poderia pôr models, um cálculo dentro do variables. Falei models errado, tá? Perdão, pessoal. Então, vou pôr aqui um R. E a hora que eu coloco o R, o ATP já fala, olha, não existe essa variável. Você quer colocar ela na lista? Quero. Ok, não esquece de colocar um valor para ela, então. Então, eu vou pôr o R aqui. Eu vou pôr o R na fase A, B e C, porque eu quero que a soma seja equilibrada essa carga. Ok. ATP Settings, aba Variables. Vejam que ele colocou o R aqui. E aqui eu vou pôr o valor que eu quero. Então, por exemplo, estava 9.68. Se eu colocar 9.68 e mandar rodar, vai dar tudo certo. Eu vou rodar. Run. Simulação rodou normal. E tudo beleza. Eu vou ter o mesmo gráfico. Tá? Então, só vamos ver se rodou mesmo. Vou pôr o P aqui, se deu lá por volta dos 5.000. Deu, tudo tranquilo. E olha só, gente. Aqui já foi criado alguns arquivos na pasta Work. Ó, eu vou deletar tudo. E eu vou rodar aqui o ATP novamente. Ó, apareceu aqui. Então, quando eu dar o Enter aqui, ó, alguns provisórios sumiram. Então, vejam que aqui, ó, é o meu arquivo do ATP. E olha que engraçado. Do jeito que eu rodei, ele criou esse cifrão parameter aqui, ó. Ele criou esse espaço. No vídeo 3, se eu não me engano foi o vídeo 3, eu mostrei que quando vocês colocam uma carga, ó, você tem uma aba branch. Quando você coloca uma chave, aparece switch. Coloca uma source, aparece um /source. Ó, a amplitude aqui. Por que está 179? Porque é 220 sobre a raiz de 3. Então, vou fazer um raiz de 3 aqui. 3
raiz, inverto, multiplico por 220. Ó, agora eu multiplico por raiz de 2. Vezes raiz de 2 aqui, vezes 1,4142, né? Ó, 179,62, que basicamente esse valor. Então, o ATP ele pega aquele meu 220 e converte para pico. Então, vejam que ele criou aqui a mais esse cifrão parameter e colocou um RI, tipo o R intermediário, como 9,68, e R barra, isso aqui, ó, recebe o RI. Mas onde está R barra? Olha que interessante. O R barra, ele entra justamente na aba branch, que é a linha 159 aqui. Então vejam só, 159 é onde tem meus branches. Vejam que eu tenho 3 elementos, que são R, fase A, fase B, fase C, e 3 que são indutor. Lembra que o indutor é 48.4? Então o que acontece? Se eu precisasse rodar muitas vezes esse ATP, e eu quisesse usar um Python, um Scilab, um MATLAB, um C, o programa de interesse de vocês, seria muito mais fácil mudar lá em cima, mudar aqui, ó, esse valor, que automaticamente o ATP coloca aqui, do que eu não fazer isso, como é o caso do indutor. Eu não fiz isso para o indutor. Imagina eu ter que encontrar, ó, o indutor está nessa coluna. Imagina eu ter que encontrar esse espaço para substituir o valor de 48.4 para, faz de conta, 80. Seria muito mais difícil fazer isso. Então, ter essa opção é muito interessante. E você só mudar aqui. Então, nesse caso, vou voltar para o ATP. Nesse caso, ó, ATP, Settings, Variables. Nesse caso, eu rodei sem marcar o Use Internal Parser. Vocês podem usar o Help para ver alguns detalhes sobre isso, tá? O que acontece? Ao não ter o Use Internal Parser, ele basicamente calcula, aparece esse parameter que vocês viram agora. Aparece esse espaço. Tudo bem? Agora eu vou marcar o parser para vocês verem. Eu vou fechar isso aqui, vou deletar todos os casos do work. E eu vou... Ops, abri a versão errada aqui. Essa é a versão para depois. Eu vou marcar o Use Internal Parser e vou rodar. Lembrem que eu deletei todos os arquivos. Ó, a simulação rodou. Vamos ver se de fato eu vejo minha figura. A minha potência está indo lá no 5.000. Está indo, então tudo certo. Vou abrir aqui o meu ATP. E vejam que ele pulou. Ele já foi direto para o barra models. Quando eu descer, lá embaixo, olha que interessante. Olha o branch. E olha quem aparece aqui, pessoal. Ele substitui diretamente no arquivo se eu marcar o Use Internal Parser. Então, ao marcar o Use Internal Parser, ele já faz a substituição direta. Ao não marcar, ele cria aquele espaço lá no começo. Tudo bem? Então, assim, alguns cuidados. Às vezes, quando a gente... vou voltar aqui em Settings, Variables. Já vou falar dos cuidados, deixa eu só fazer um outro comentário. Eu vou mandar fazer agora 3 simulações. Bom, 3 simulações variando o R. Então, eu vou mandar o R variar. Eu tenho várias opções de mandar essa variação. Então, aqui no Help, aparece aqui, ó, eu posso fazer a variação, olha o que ele fala. Functions of the internal parser. Ao marcar o internal parser, eu posso fazer distribuições, por exemplo, uma distribuição uniforme, uma normal. Eu posso tentar fazer essa... cadê? Essa que varia com o KNT, que é o número da simulação. Se eu mandar 5, o KNT é 5. Posso fazer uma série de testes. Ou posso simplesmente usar um arroba. Aqui, ele permite usar um arroba com os valores. Tá? Então, só tomar um cuidado que, depender da versão, você precisa pôr um ponto no final. Então, vou subir aqui um pouquinho. Olha o que ele fala. Cadê? Period ponto after numerical values are not needed. O que acontece? Se você colocar um valor inteiro como número 1, em versões passadas, você precisaria colocar um 1 ponto. Aqui ele está falando que não precisa. Porém, aqui embaixo, a depender do método, ele comenta, acho que ele deixa um negrito aqui, se eu não me engano.
since, etc, etc. Always use ponto after a number, etc, etc. Então, eu tomei o costume a pôr esse ponto no final. A depender da situação, não precisa, mas pode ser que dê algum problema se vocês forem pegar esse arquivo e rodar por um Python. Beleza? Por exemplo. Então, aqui, só para vocês verem, eu vou pôr um arroba, colchetes, o número 1 ponto, 2 ponto e... Não é 1 ponto, 10 ponto e só. Só 2 simulações tá bom. Eu vou desmarcar o Use Internal Parser e vou rodar. Vamos ver se vai funcionar. Ó, os arquivos rodaram, tá? Vocês veem que aqui ele salvou 2 arquivos. 2 arquivos aqui. Porque um é de uma simulação e o outro de outra. Uma coisa que eu percebi é o seguinte, que ao tentar rodar, vou abrir aqui o ATP e eu vou abrir o plot. Você vê que vai dar erro. Por que deu erro? Porque o nome do meu arquivo é videos4_variables. E na minha pasta work não tem nenhum PL4 com esse nome. Não tem um vídeo4_variables. Tem que colocar o ponto 001. Então, eu só vou tirar esse... Eu só vou pegar e puxar o arquivo aqui, ó. Então, abro o plot XY de novo. Não existe esse arquivo, ok. Mas eu posso achar ele em load. Então, eu dou um load. Vou lá na pasta work. E eu pego e vejo que aqui deu um problema. Ó. Isso aqui não está funcionando. O valor do Tmax está estranho. Então, o plot XY ele não consegue abrir esse arquivo por algum motivo. Mas se eu rodasse pelo marcando o Use Internal Parser, o plot XY abre. Ao marcar o Use Internal Parser, ele rodou os dois em paralelo aqui, mas no outro foi sequencial, se eu não me engano. Mas isso é tranquilo. Eu só vou deletar e rodar novamente para vocês verem como fica. Está com o User Internal Parser marcado, 2 simulações, rodou em paralelo. Veja que ele salvou o primeiro arquivo sem número, o segundo arquivo com o número 1. Então é como se esse fosse o 0, esse o 1. E ele salvou 2 arquivos PL4. Então, qual que são os valores? Se eu clicar aqui, ó, ele fala variable KNT1, R é 1. Variable KNT igual a 2, R é 10. Então, esse arquivo aqui, ó, o R é igual a 1. Vamos ver se é verdade. Ops, abri o arquivo errado. Então, esse arquivo aqui, o R é igual a 1. Então, eu dou um edit. Ou, de novo, perdão. Esse arquivo aqui, o R, que está lá embaixo, ó. Olha ele aqui, valor de 1. E o outro, que é o variables 1, vai ter que estar com o valor de 10. O valor de 10 aqui. Então, eu posso abrir o plot XY. Vamos lá, plot XY. E eu venho aqui download nos 2 arquivos. Eu posso clicar no primeiro e plotar a potência ativa. Posso clicar no segundo e plotar a potência ativa. Vê que é P e P, só que são de arquivos diferentes. Na hora que eu dou o plot, ó, file vídeo 4 variables P, file vídeo 4 variables 1 P. Olha que o valor é menor no vermelho porque o R é maior. Então tá tudo certo. Então essa é uma forma de vocês rodarem várias simulações, marcando, por exemplo, o Use Internal Parser. Mas o que eu faço em algumas situações? Eu venho, Settings, Variables, deixo como uma simulação só, desmarco e deixo o meu R com um valor qualquer, por exemplo, vai, 15. 15 pontos, ó, 15 100 pontos, vamos ver se roda. Ó, deu erro. Talvez deu erro por causa dessa questão do ponto, tá? Vamos deletar e vamos ver se a gente consegue entender essa diferença. Então, vou rodar. Ó, deu erro. Esse está sem o parser marcado. Vou deixar esses arquivos todos aqui. Vamos fazer mais uma vez para garantir que eu não fiz alguma atualização errada, tá, pessoal? Variables aqui, ó. Veja que ele colocou R igual a 15. Só isso, sem o ponto.
E a simulação, ó, o PL4, não rodou, está com 0K. Se eu simplesmente editasse esse elemento e colocando ponto aqui na frente, salvei, eu posso clicar diretamente nesse arquivo e mandar rodar o ATP. Ele também deu erro aqui. Então, fazer aqui diretamente não foi legal para ele. Não ficou bom. Vamos deletar tudo isso aqui. E vamos tentar fazer pelo ATP aqui, ó, só colocando um ponto. Vamos ver se ele... que diferença que ele dá. 15 pontos. Roda. Roda. Não deu erro. Esse é o ponto aqui. Talvez foi o jeito que eu mandei rodar aqui porque ele não achou o diretório correto. Então, deixa eu dar 2 cliques aqui e dar o run ATP. Não sei por que o de antes não funcionou. Mas como não é o foco específico desse vídeo, eu vou passar direto. Mas por que é interessante ter esse modelo, pessoal? Porque ó, se eu pegar agora e mudar isso para outro valor, tipo 58, vamos ver se agora funciona. Talvez eu não tinha salvado, sabia? Ó, rodou. Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou deletar tudo. Eu estou achando que eu não salvei. Vou deixar como 15, no qual deu erro. Eu vou dar 2 cliques nesse vídeo e vou mandar rodar. Deu erro, porque eu ainda não mudei. Vamos mudar para 15 com o ponto. Salvar o arquivo. Ops. Salva o arquivo. Dou 2 cliques e dou um run ATP. Agora sim, eu tinha esquecido de salvar. Vocês veem que eu consegui corrigir aqui. A hora que eu corrigi, olha, que foi para 40K. Então, se eu deleto aqui e eu erro o meu arquivo, por exemplo, ele não vai rodar. Agora, olha que interessante. Por que isso aqui é bom? Porque com o programa de interesse de vocês, como eu falei, Python e tudo mais, é muito fácil vir aqui e mudar esse parâmetro para receber o RI. Inclusive, se eu não me engano, eu nem preciso desse intermediário. Eu posso pôr assim direto. Então, a gente pode até fazer um teste. Vamos ver. Não é muito foco isso, mas só para vocês verem. Então, ó, vou rodar aqui, dar um run ATP. Aceitou. Entendeu? Então, assim, com isso, vocês podem manipular. Qual que é a facilidade, então? Muito mais fácil mexer nesse espaço do que ter que caçar o local exato. Quando eu falo local exato, é a linha. Então, eu tenho que descobrir que nó eu estou. E eu tenho que saber que coluna que eu ponho. Porque aqui é resistência e aqui é indutância. Então, essa é a primeira parte, tá? Com isso, então, eu posso fazer várias brincadeiras. Como, por exemplo, e se eu quisesse rodar isso e pôr uma equaçãozinha? Então, vejam que nesse caso, eu fiz isso para o R. Então, eu vou voltar aqui agora, marcar pôr o ponto aqui, só para rodar as simulações mesmo. E vejam que, por exemplo, e se meu L eu quisesse variar também? Então, eu vou pôr meu L variar também. O valor de L. Vai, mesma pergunta, sim, ok. L, ok. Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer o L variar em função do R. Mas de que forma? Bom, eu poderia trabalhar para que o fator de potência fosse o mesmo, se eu quisesse. Então a gente sabe a expressão do fator de potência, eu poderia isolar e organizar tudo para fazer ele seguir a expressão. Aqui eu vou fazer um negócio bem mais simples, tá? Eu só vou fazer com que o L seja R vezes 5. Mas eu poderia fazer a expressão que eu quisesse para que o L variasse, e à medida que eu variasse o L seguisse o mesmo fator de potência. Mas a princípio eu vou fazer isso, tá? Então R vezes 5. Ok. Vamos ver se a simulação roda. Ó, deu erro, mas mesmo que deu erro, eu quero que vocês vejam o processo feito aqui no work. Então vejam que no work, ao ter feito aquela expressão, ele já me cria uma referência. Ele faz R1 recebe 15 pontos, L1, R1 vezes 5. Por que ele não rodou? Porque provavelmente
esse modelo aqui ele não funciona para o cifrão parameter aqui. Então, se eu tivesse feito essa expressão, mas marcando o variables com use internal parse, ele teria funcionado. Então, ao rodar aqui, ó, ele rodou. Beleza? Então, existem essas formas. Eu poderia fazer o variables, o R variar de um valor para outro. Eu poderia fazer aqui alguma opção como essa aqui, ó. Um lim low high. Como essa. Linear de um valor até o outro. Então, vamos tentar essa. Poderia fazer o R variar de forma linear do valor de 10 para 100. Por que eu não vou pôr ponto aqui? Porque agora eu vou deixar o user internal parser marcado. Então, vamos mandar rodar 10 simulações. Começando em 10 indo até 100. Tudo bem? Olha só, ele está abrindo 10 telas. Ao mesmo tempo. Já deu alguns erros. Ó. Poxa, mas deu erro uma coisa tão simples. Será que é aquele mesmo erro? Mas não, porque algumas rodaram. Ó. Então, o que acontece? Eu mandei rodar 10. Ele foi fazer todos em paralelo. Vou rodar de novo. Eu vou vir aqui no Work. Vejam que apareceu um monte de arquivo. Vou colocar por tipo. Ó. Um monte de arquivo. No caso, são 10. Ó. O 0, o 1, o 2 até o 9. Então, 0 conta como 1, dá os 10. Vou apagar tudo. E vamos rodar de novo isso aqui. Ó, essa rodou. Essa deu erro. Essa deu erro. Essa rodou, 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 rodou. A minha experiência, eu não sei se é isso exatamente, mas ela mostra que ao rodar muitos arquivos dessa forma, ele trava. Não é porque está errado o que foi feito, mas é porque são muitos arquivos. Então, só para conferir se não é o lim low high, vamos fazer só 4 simulações. Em teoria, não é para dar problema. Então, vamos ver se o problema é o lim low high, a sintaxe usada. Vamos ver se as 4 vão rodar. Deu erro, erro, erro. Só que 2 funcionou. Vou rodar de novo. Olha só que engraçado. As 4 rodaram. Mas agora eu rodei e não funcionou. Então a minha ideia, meu palpite é que são tantas simulações ao mesmo tempo que ele não consegue fazer isso. Então essa versão ele tem esse problema. E foi até esse um dos motivos de que quando eu precisei de mais simulações, eu criei. Porque esse aqui está feito pelo marcado o internal parser. Como é que eu fazia essas coisas? Eu desmarcava o internal parser, deixava aparecer aquele campo parameter e alterava por um programa qualquer que eu gostava. Por exemplo, MATLAB, Python e etc. Bom, então feito isso, vou salvar esse arquivo. Eu vou abrir na versão 7.6. Beleza? Vejam que a versão 7.6 é um pouco diferente. Mas, aqui ó, apareceu a expressão. Vou mandar rodar essas 4 simulações. Vamos ver o que acontece. Rodou as 4 aqui. Tudo certo. Eu vou deletar todos os arquivos. E agora eu vou fazer, ó, detalhe pessoal, aqui ó, ATP Settings Variables. É igualzinho, só mudou que agora não tá um pouco diferente a forma de representar, tá? Mas eu posso mudar aqui ou no lado esquerdo, tanto faz. Esse espaço da esquerda, esse é o espaço Settings, ó. Time Domain Frequency aqui, ó, tá aqui também. Então eu vou mudar aqui desse lado. O que eu vou fazer agora? Vou dar aquelas 10 simulações e vou dar um Run. Olha, rodou a primeira, rodou mais alguma. Ó, tá vendo que ele só está rodando 4? As 4 funcionaram. A hora que eu clicar em Enter, ele já abre a próxima. Então, meio que ele só abre 4 janelas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu tenho que... Não posso apertar o Enter antes de terminar, mas terminou tudo. Todas funcionaram. Olha que beleza. Então, estão aqui todas salvos em pasta. A única diferença foi a forma que salvou. Então, o nome do arquivo é Videos 4 Variables. Esse está aqui dentro, o próximo.
E eu consigo consultar como é que é o formato. Ó. Então, de novo, ele fez o parser, ele tirou aquela parte inteira ali. Então, esse cara ali apresentou essa melhoria. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou usar esse espaço, eu vou tirar o parser agora, mandar rodar uma simulação para vocês verem. Perdão, a pasta work. Vamos apagar tudo aqui. E aqui eu vou desmarquei o parser e vamos ver o que acontece. Deu erro. Provavelmente esse erro foi por causa do R. Ele não deve aceitar essa expressão, talvez. Vamos colocar um valor de 10 aqui. E vamos rodar. Ó, rodou. Então, quando eu venho aqui, ó o que ele fez. R10, L, R5. Tu vê que eu não coloquei o ponto. Mas o ATP colocou para mim. Antes não tinha isso. Mas o ATP mesmo colocou esse ponto aqui, ó, sendo que eu não coloquei. E o L ele fez a multiplicação. Então ele criou esse arquivo pronto. Eu gosto desse ambiente dessa versão. Então ó, a versão é essa, é a 7.6p1. Eu gosto dessa versão porque ele mudou o editor. E o editor ficou muito parecido com o Models, a forma aqui. Tem um help também. Nesse help aqui a gente consegue ver que dá até para deixar comentários. Então vejam aqui que tem um monte de expressão explicando tudo como fazer. Vamos ver se ele coloca aqui a parte de comentários. Mas tem vários exemplos explicando. Acho que os comentários estão nesse exemplo aqui. Vejam que eu posso fazer comentários aqui no texto desse jeito. Tá? Então isso ajuda bastante a escrever alguma coisinha. E a gente pode fazer o parser variando aqui, que é esse KNT. Vejam que tem raiz. Vejam que tem várias coisinhas interessantes. Então olha só. Eu poderia fazer o R. Vou colocar aqui. Teste. Comentário aqui. Poderia fazer R variando com KNT. Por exemplo, 5 vezes KNT. E o L vai assumir R vezes 2. Por exemplo. Ou R ao quadrado, vai. Então, olha que legal esse exemplo. Tá, beleza. R é 5 vezes KNT. Então, aqui, eu posso ver que valor que o R vai assumir quando o parser é 1. Vai assumir 5 vezes 1, 5. E o L? 5 ao quadrado, 25. E se o parser subir para 2? O L vai ser 100 e o R, 10. E assim eu posso ir vendo o que acontece. Beleza? Essa é uma questão. Pô, eu poderia fazer o L sendo uma expressão de R diferente. Por exemplo, eu não quero fazer o R variar nisso. Eu quero fazer o seguinte, eu quero criar uma nova variável, que é potência. E potência eu vou colocar aqui 5.000. A tensão, eu sei que é 220. E o R eu vou fazer o quê? A expressão que é V quadrado sobre P. Então eu vou fazer o quê? 220 ao quadrado dividido por... V ao quadrado dividido por P. E o L eu quero que siga o Q aqui, ó. Q é igual a 1000. Então vai ser a mesma expressão, só que para reativo. E dei aqui a minha escolha. Por exemplo, vamos ver se vai funcionar primeiro e a gente já dá uma incrementada. Eu vou dar um dano e aparece aqui. Então, ó, vejam que eu estou rodando só uma simulação, com parser ou não. Então vamos rodar a simulação aqui. Rodou. Plot. P e Q. Tem que dar 5.000 e 1.000. Ó, bateu. 5.000 e 1.000. Se eu mudar isso aqui agora para 2.000. Rodamos. Olha lá, foi para 2.000. O reativo. Então aqui a nossa escolha. Agora eu quero fazer o S sempre fixo em 10.000. O fator de potência... Opa, coloquei 100.000, né? Não, foi 10 mesmo. Até posso fazer assim, se eu quiser. 10 é na terceira. É mais fácil.
O fator de potência eu quero deixar em 0,9. Então, o P é quanto? P é S vezes FP. E o Q é quanto? Q vai ser S ao quadrado menos P ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. SQRT. Done e rodo. Então agora eu não tenho noção de qual que é o meu Q, né? Quer dizer, eu posso calcular ele. Deixa eu fechar esses gráficos. Mas ó, olha o meu P. O meu P está em função do S. Mas vamos ver. Vejam que isso aqui é uma simulação. Então não adianta eu ver o P e o Q para confirmar. Mas eu posso ver quem? O S. Vamos ver se o S se deu 10 mil. Ó. Deu. Claro que é a mesma questão do medidor lá, né? Que é só acertar a questão do passo. A gente já pode fazer isso daqui a pouco. E vamos ver se o fator de potência está dando 0,9. Ó, ele foi ali para 0,9. Aqui, dá um refresh. Ó, se eu pegar aqui o negocinho, eu vou ver. Ó, tá aqui, ó, 0,8999. O gráfico saiu de 1 aqui e deve estar bem cravado embaixo. Mas com esse marcador eu consigo ver que está em 0,89. Se eu quisesse garantir o valor, ó, eu vou pôr um ΔT de 1e na menos 6. Bem baixo. E eu vou pôr minha amostragem do meu medidor de 15.360. Bem alta. Da 15.360, pessoal, é 256 amostras por ciclo. 60 vezes 256 amostras, 15.360. Vou dar um OK e vamos rodar por menos tempo, porque senão demora muito. Então, dando um refresh. Vamos plotar a potência S3, né? Olha lá, tá cravado em 10 mil. Cravado. Beleza? Então, o fato de não ter dado 10 mil antes é só por causa do medidor, da taxa de amostragem, nada que seja um problema para nós. Então, esse ambiente, pessoal, é muito mais fácil de trabalhar. E por que é interessante isso? Porque no final das contas, tudo isso aqui, essa tensão, será que ela é 220 mesmo? Então, se vocês estão trabalhando com uma abordagem em que usa um sistema dual na rede para o ATP, e você precisa modelar uma carga Z constante, que esse caso é uma carga que é impedância constante. Só que a tensão lá na rede, toda hora você tem que atualizar lá o fluxo, alguma coisa assim, e a tensão na rede não é 220 cravado, não é um valor de 1 PU. Por exemplo, 1 PU vezes a base, né? Às vezes a tensão está em 0,98 PU. Poxa, então se a tensão é 0,98 PU, aqui vai entrar 0,98 PU, certo? Então vocês têm que reatualizar o valor. Então olha só, se aqui é 0... Ah, inclusive uma coisa legal, pessoal. Nessa versão do ATP, ó, você pode fazer assim. Você pode fazer continhas aqui dentro e ele já vai atualizar. Então, faz de conta que agora a tensão é 220 vezes 0,98. Você vê que ele atualizou. Então, se for 0,98 vezes 220, vamos ver se de fato a carga demanda 10 mil. Deu algum erro aqui. Eu devo ter trocado alguma variável. Então, vamos ver o que eu fiz aqui. Acho que ele não aceitou essa expressão. Então, eu vou marcar o parser. Que já vai rodar. Beleza? Então, aqui, ó, S3. Vejam que, por mesmo jeito que eu mudei a tensão, ao mudar a tensão para 0,98, se eu não tivesse feito essa atualização, se eu tivesse deixado em 1, vejam só, a tensão da fonte é 0,98. Se eu tivesse calculado do mesmo jeito, ó, não tivesse o jeito de cálculo, a carga não ia demandar 10 mil. Isso aqui fala o seguinte, calcule o R e o L para uma carga que demanda esse P e esse Q para esta tensão. Então, para a tensão de 1 PU, ela vai demandar 10 mil. Se a tensão cai, esse valor diminui, logo, a carga vai ser menor. Então, vejam só, se eu manter aqui em 0,98 PU, mas ter calculado esse 10 mil para 1 PU, o valor vai ser diferente. Então, vamos ver como que é. Você vai ver que vai ser um pouco menor, não vai ser 10 mil. Agora está menor. Você vê que não tem nada a ver com erro de estimativa por ter usado pouca amostragem. É porque realmente é esse o cálculo, tá? Então era isso, queria apresentar essa opção. Tem outras coisas que
são interessantes de ver, porque ao rodar várias simulações, a gente pode fazer um extrato global delas. E isso pode ser um tema de um próximo vídeo, que seria o registrar os valores de máxima entre simulações. Tem uma parte de otimização também que é interessante aqui, que é esse Optimizer, que pode ficar para um próximo vídeo que eu parto, por exemplo, de um sistema como esse. Obrigado pela atenção.